E aí, pessoal? Preparados para uma viagem incrível? Hoje vamos mergulhar no mundo fascinante do átomo. Imaginem só, algo tão pequeno, mas tão pequeno, que é impossível dividir. Tipo tentar picar um grão de areia até não poder mais. Essa ideia, meus amigos, é a base da teoria atômica. Ela nos ajuda a entender como tudo no universo funciona, desde a ponta do seu nariz até as estrelas mais distantes. É como montar um quebra-cabeça gigante, onde cada peça, cada descoberta, nos aproxima da imagem completa do universo. E como em todo bom mistério, nossa jornada começa lá na Grécia Antiga. Preparem-se para conhecer figuras lendárias e suas ideias revolucionárias. Apertem os cintos, porque a aventura atômica vai começar. Na Grécia Antiga, os filósofos eram tipo detetives do conhecimento. Eles não tinham laboratórios modernos ou tecnologia avançada, mas usavam a observação e a lógica para entender o mundo ao seu redor. Eles observavam o mundo ao redor e tentavam decifrar seus segredos. Cada detalhe da natureza era uma pista para desvendar os mistérios do universo. Um desses detetives era Demócrito, que viveu lá por volta de 400 a.C. Ele era conhecido por sua curiosidade insaciável e por suas ideias inovadoras. Ele acreditava que tudo era feito de partículas minúsculas e indivisíveis. Essas partículas eram tão pequenas que não podiam ser vistas a olho nu. Demócrito chamou essas partículas de átomos, que em grego quer dizer indivisível. Ele imaginou que, se você continuasse dividindo a matéria, eventualmente chegaria a uma partícula que não poderia ser dividida mais. Pensem só, vocês estão cortando um pedaço de pão francês. Cada fatia pode ser cortada em pedaços menores e menores. Dá para cortar em fatias, em pedaços menores, em migalhas. E se continuarmos, as migalhas podem ser divididas em partículas ainda menores. Mas, segundo Demócrito, chegaria uma hora que não dava mais para dividir. Essa partícula indivisível seria o átomo. Aí você teria chegado ao átomo, o tijolinho básico de tudo, do pão e de todo o resto. Cada objeto no universo seria composto por esses átomos. Essa ideia de Demócrito foi revolucionária. Ele estava muito à frente de seu tempo, propondo uma teoria que mudaria a ciência para sempre. Mas, como toda boa teoria, precisava de provas. E, infelizmente, na época de Demócrito, não havia como provar a existência dos átomos. E naquela época, não tinha tecnologia para estudar algo tão pequeno. Os instrumentos necessários para ver essas partículas minúsculas ainda não existiam. A teoria de Demócrito acabou esquecida por um tempão. Muitos filósofos e cientistas posteriores não deram muita atenção às suas ideias. Mas a ideia de que tudo é feito de pecinhas básicas nunca sumiu de vez. Eventualmente, a ciência moderna redescobriu e comprovou a teoria atômica, mostrando que Demócrito estava certo o tempo todo. Enquanto Demócrito defendia a ideia dos átomos, outros filósofos não concordavam. Platão, famoso por seus diálogos e ideias sobre a República, acreditava que o mundo que a gente vê e toca era só um reflexo de um mundo perfeito, de formas e ideias. Para ele, a realidade de verdade não estava nos átomos, mas em conceitos abstratos. E Aristóteles, outro grande nome da filosofia grega, também rejeitou a ideia dos átomos. Ele acreditava que tudo era feito de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Essa visão de mundo dominou o pensamento científico por quase 2000 anos. A oposição de Platão e Aristóteles teve um peso enorme na história da ciência. A teoria atômica ficou adormecida por séculos, esperando o momento certo para voltar. Mas a busca por entender a matéria nunca parou. Seção 4. Renascimento atômico. Boyle traz de volta a ideia antiga. Durante a Idade Média, o mundo ocidental passou por grandes transformações. A Idade Média viu o Império Romano cair e o cristianismo crescer na Europa. Esse período foi marcado por uma certa estagnação no campo das ciências e do conhecimento. A filosofia grega,
incluindo a ideia dos átomos, ficou esquecida. As obras dos filósofos gregos foram deixadas de lado, e o foco mudou para a teologia e a fé. Mas com o Renascimento, lá pelo século XIV, a galera voltou a se interessar pela arte, literatura e ciência da antiguidade clássica. Esse movimento trouxe uma nova onda de curiosidade e investigação. E com isso, a ideia do átomo ressurgiu. Os estudiosos começaram a revisitar os textos antigos e a questionar as ideias estabelecidas. Um dos primeiros a defender a teoria atômica no Renascimento foi o químico irlandês Robert Boyle, no século XVII. Boyle foi um pioneiro em muitos aspectos da ciência moderna. Boyle era um cara que gostava de colocar a mão na massa, de experimentar. Ele não se contentava apenas com teorias. Ele queria ver as coisas funcionando na prática. Ele acreditava que a ciência tinha que ser baseada em observações e experimentos. Para Boyle, a experimentação era a chave para entender o mundo natural. Estudando os gases, Boyle percebeu que eles se comportavam como se fossem feitos de pequenas partículas em constante movimento. Ele formulou a famosa lei de Boyle, que descreve a relação entre a pressão e o volume dos gases. Boyle não usou a palavra átomo, mas suas ideias sobre a matéria abriram caminho para o retorno triunfal da teoria atômica. Suas descobertas influenciaram muitos cientistas que vieram depois dele. A sementinha plantada por Demócrito na Grécia Antiga estava para florescer. A teoria atômica estava prestes a se tornar uma das ideias centrais da ciência moderna, graças ao trabalho incansável de pioneiros como Robert Boyle. Seção 5: Dalton e os tijolos da matéria. Uma nova era atômica. No comecinho do século XIX, o químico inglês John Dalton deu um passo crucial para a teoria atômica. Ele não apenas observou fenômenos químicos, mas também realizou experimentos meticulosos que o levaram a formular uma teoria revolucionária. Dalton era fascinado por química e física. Desde jovem, ele se dedicou ao estudo dessas ciências, sempre buscando entender os mistérios da natureza. Suas observações o levaram a propor que a matéria era composta por partículas indivisíveis, os átomos. Essa ideia, embora simples, foi revolucionária para a época. Ele se baseou em experimentos com gases e reações químicas. Dalton observou como diferentes gases se comportavam e como reagiam entre si, o que o ajudou a desenvolver sua teoria. Dalton disse que todos os átomos de um mesmo elemento eram idênticos, com a mesma massa e propriedades. Isso significava que, por exemplo, todos os átomos de oxigênio eram iguais entre si. Átomos de elementos diferentes, por outro lado, tinham massas e propriedades diferentes. Isso explicava por que substâncias diferentes tinham características distintas. Ele também propôs que as reações químicas aconteciam quando os átomos se combinavam em proporções específicas e que os átomos não eram criados nem destruídos nessas reações, apenas rearranjados. E isso foi um avanço significativo na compreensão das reações químicas. A teoria de Dalton revolucionou a química e lançou as bases para a química moderna. Suas ideias foram fundamentais para o desenvolvimento de novas teorias e experimentos que moldaram o futuro da ciência. Sua ênfase na quantificação e nas relações matemáticas entre os elementos abriu o caminho para futuras descobertas sobre a estrutura e o comportamento da matéria. A precisão e o rigor de seus métodos influenciaram gerações de cientistas e continuam a ser uma pedra angular na educação química até hoje. Seção 6: Thomson e a descoberta surpreendente. Existe algo menor que o átomo. No final do século XIX, o físico inglês J. Thomson fez uma descoberta que chocou o mundo da física: o elétron. Thomson estava estudando raios catódicos, um fenômeno misterioso que rolava em tubos de vidro com vácuo parcial. Usando campos elétricos e magnéticos, ele conseguiu desviar esses raios catódicos. Com isso, ele provou que eles eram feitos de partículas com carga negativa.
A descoberta do elétron por Thomson questionou a ideia de Dalton de que o átomo era indivisível. Se o átomo tinha partículas menores com carga negativa, então ele não podia ser a menor partícula da matéria. Para explicar a presença dos elétrons nos átomos, Thomson propôs um novo modelo, o modelo pudim de passas. Nesse modelo, os elétrons, as passas, ficavam espalhados em uma massa positiva, o pudim, garantindo que o átomo fosse eletricamente neutro.